A história que vamos conhecer hoje mostra como, por trás de um sorriso em fotos de família, podem esconder-se segredos sombrios e decisões que mudam vidas para sempre. É o caso de Nina, uma mulher que, após retornar de onde poucos voltam, decidiu vingar-se daqueles que a traíram da pior maneira possível. Mas antes de entender como tudo terminou, precisamos voltar ao início, ao dia em que uma rotina aparentemente comum escondeu um plano sinistro. Naquela manhã chuvosa de outubro, Nina acordou com uma sensação estranha, como se o mundo ao seu redor estivesse envolto em uma luz dourada e suave. Era o aniversário de 20 anos de um juramento feito no mesmo mês, em um dia igual àquele, o de seu casamento com Oleg. Quem imaginaria que as palavras "até que a morte nos separe" se cumpririam de forma tão literal e cruel? Ela se esticou na cama, sentindo o calor do edredom, e virou-se para o marido. Oleg estava deitado de costas, os olhos fixos no teto, o rosto tenso como quem tenta resolver um enigma impossível. As rugas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado com os anos, e os fios grisalhos nas têmporas lembravam que a juventude do casal já era coisa do passado. "Bom dia, meu amor", sussurrou Nina, beijando-lhe a face. "Você lembra que dia é hoje?" Oleg estremeceu, como se suas palavras o tivessem arrancado de um lugar distante onde sua mente vagava. "Claro que lembro, querida", respondeu, mas o sorriso que esboçou parecia forçado, como de um ator que esqueceu o texto e improvisa às pressas. 20 anos. Quem diria que o tempo passaria tão rápido? Nina desceu para a cozinha, onde a luz da manhã filtrava-se pelas cortinas amarelas que ela mesma costurara no primeiro ano de casamento. Ali tudo respirava aconchego, os pratos pintados à mão nas prateleiras, os vasinhos de gerânios na janela, os ímãs de viagem colados na geladeira, lembranças de cada lugar que visitaram juntos. Cada detalhe daquele lar carregava sua dedicação, seu desejo de construir um refúgio onde o amor fosse mais forte que qualquer tempestade. Ligou a cafeteira e tirou os ingredientes do café da manhã da geladeira. Seus gestos eram automáticos, frutos de uma rotina aperfeiçoada ao longo de 2 décadas, mas naquele dia havia algo diferente. Uma ternura extra em cada movimento, como se celebrasse não apenas uma data, mas a resistência de um sentimento que sobrevivera a tudo. Oleg apareceu já vestido, trajado em seu terno cinza, presente que ela lhe dera no aniversário anterior. Sentou-se à mesa e mergulhou no celular, os dedos deslizando nervosos pela tela, como se buscasse algo urgente ou tentasse escapar de alguma coisa. "Você quer o café mais forte hoje, ou do jeito de sempre?" perguntou Nina, servindo a bebida na xícara favorita dele, aquela com a inscrição "O melhor marido do mundo." "Do jeito de sempre", resmungou, sem tirar os olhos do aparelho. Um leve desconforto atravessou o peito de Nina. Será que nem mesmo no aniversário de casamento ele conseguia se desconectar do trabalho? Mas afastou o pensamento. Talvez fosse apenas uma emergência. À noite, com certeza, teria um tempo para si, para relembrar como tudo começou. "Vou preparar seu prato preferido hoje", disse, sentando-se à sua frente com uma xícara de chá. "Lembra quando, no início do nosso namoro, você disse que minha carne hamburguesa era melhor que a de qualquer restaurante?" Oleg finalmente levantou os olhos e por um instante algo parecido com culpa brilhou em seu olhar, mas em seguida sua expressão voltou a ser impassível. "Claro que lembro", respondeu. "Você sempre foi uma esposa perfeita." Havia um tom de despedida naquela frase, algo que fez Nina franzir a testa. Antes que pudesse questioná-lo, porém, o celular de Oleg vibrou. Ele olhou rapidamente para a tela e empalideceu. "Quem é?" perguntou ela, notando sua reação. "É do trabalho", mentiu, guardando o aparelho no bolso. Na verdade, a mensagem era de Cristina, uma mulher de 29 anos, de beleza impactante e ambição voraz, que havia entrado em sua vida 6 meses antes como um furacão. O texto era curto e imperativo: "Hoje ou nunca. Não vou esperar para sempre." Apenas de pensar nela, o coração de Oleg acelerava não por amor, mas por uma mistura doentia de medo e excitação. Cristina era tudo que Nina não era. Ousada, exigente e disposta a tudo em troca de uma vida de luxo. Seu romance começou de forma casual, quando ela trabalhava na imobiliária responsável pela venda do escritório da empresa de Oleg. O que deveria ser uma reunião de negócios terminou com o número de telefone da mulher mais atraente que ele vira em anos. Primeiro foram jantares em restaurantes caros, depois, fins de semana em hotéis de luxo, até que Cristina passou a exigir mais. "Não vou passar a vida como amante de um homem casado", declarara um mês antes, deitada sobre lençóis de seda em uma suíte 5 estrelas. "Ou você se divorcia dessa sua donzela do lar, ou acabamos aqui." A palavra divórcio aterrorizava Oleg, mas não pelo amor que sentia por Nina,
esse sentimento há muito se transformará em uma rotina cômoda, como um par de chinelos gastos. O problema eram as finanças. Todos os bens do casal, incluindo a casa, os carros e uma fortuna poupada, estavam em nome de Nina. Em uma separação, ele sairia com no máximo metade, se é que conseguisse tanto. Foi então que Cristina plantou uma ideia em sua mente como uma semente venenosa. Acidentes acontecem todos os dias, dissera ela, olhando-o nos olhos. Pessoas se afogam, sofrem quedas, têm ataques cardíacos. E o marido devotado herda tudo sem burocracias. A princípios, Oleg rejeitou a sugestão, horrorizado consigo mesmo por sequer considerá-la. Mas Cristina era persistente, e seus argumentos ganhavam força a cada dia. Nina não era mais jovem, tinha problemas de saúde, um coração frágil após o estresse no trabalho do ano anterior. Se algo acontecesse, ninguém desconfiaria. Agora, sentado à mesa do café da manhã, diante de uma esposa que nada suspeitava, Oleg sentia o suor frio escorrer pela testa. Tudo deveria acontecer naquele dia, justamente na data do aniversário de casamento. Cristina insistira nessa ironia macabra. Seria, segundo ela, o toque final perfeito. Você está tão quieto hoje, observou Nina, cobrindo sua mão com a dela. Será que nossa data comemorativa te deixa assim? O toque dela queimou como ferro em brasa. Por um instante, Oleg teve vontade de confessar tudo, joelhar-se aos seus pés e implorar perdão por aquela loucura que tomara conta de sua vida. Mas o celular vibrou novamente, lembrando-o do ultimato de Cristina. Não, claro que não, respondeu, retirando a mão. É só o trabalho. À noite estarei todo seu. Nina sorriu, um sorriso confiante e cheio de amor, que fez com que algo dentro de Oleg se contorcesse de vergonha. Mas já era tarde para recuar. O plano estava traçado, o sonífero comprado, o local escolhido. Restava apenas executá-lo. Depois do café da manhã, como sempre, a rotina seguiu seu curso. Mas daquele dia em diante nada seria como antes. Saíram juntos de casa, como faziam há 20 anos. Oleg ligou o carro e Nina ocupou o lugar do passageiro, ajustando o cinto com o mesmo gesto automático de sempre. Vestia o casaco cinza que realçava sua silhueta ainda esbelta e o cachecol azul escuro, presente dele no último 8 de março. Até logo, meu querido, disse ao descer diante do prédio onde trabalhava como chefe de contabilidade. E não se esqueça, hoje é nosso aniversário. Oleg observou-a caminhar até a entrada, com aquele passo firme e familiar que, ao contrário da graça calculada de Cristina, transmitia segurança, lealdade, a certeza de que estaria ali sempre. Talvez aquilo fosse o amor verdadeiro, mas a percepção chegou tarde demais. No escritório, Nina mergulhou nas planilhas, mas os colegas não a deixaram esquecer a data. Marina, do departamento ao lado, trouxe um buquê de crisântemos. Sergei Vassilievich, o diretor, cumprimentou-a com um tapinha paternal no ombro. 20 anos é coisa séria. Hoje em dia, casamentos assim valem ouro. Oleg e eu sempre soubemos que éramos um para o outro, respondeu Nina, e a convicção em sua voz fez com que os presentes sorrissem sem querer. No intervalo do almoço, ela foi à joalheria do shopping vizinho. Há meses observava aqueles botões de punho de ouro com pequenos esmeraldas, a pedra de seu casamento, símbolo de uma felicidade que até então acreditava intocável. A vendedora, com suas unhas postiças e sorriso treinado, embrulhou a caixa em papel dourado. Presente para o marido? Perguntou. Sim, é nosso aniversário de casamento, respondeu Nina, e só de dizer aquelas palavras sentiu o peito aquecer. 20 anos, exclamou a moça, batendo palmas. A senhora tem muita sorte. Hoje em dia, os homens só pensam em garotas novas. A frase doeu como uma faca. Seria possível que até Oleg? Não, absurdo. Ele podia ser distraído, absorvido pelo trabalho, mas jamais trairia o que construíram. Enquanto isso, em um café no centro, Oleg girava a xícara de café frio entre os dedos. Cristina chegava atrasada como sempre, e cada minuto era uma tortura. Ele relia o cardápio pela terceira vez, sem absorver uma linha sequer, quando ela apareceu. O casaco branco que custava mais do que Nina gastava em roupas em 6 meses, o cabelo platinado preso em um coque impecável, a maquiagem de revista. Era o tipo de mulher que jamais lavaria uma xícara ou prepararia café da manhã. E era justamente isso que fascinava Oleg, a promessa de uma vida livre de contas a pagar e jantares rotineiros. Você está pálido, querido, disse Cristina, sentando-se à sua frente e examinando-o com um olhar crítico. Será que nosso plano te assusta tanto assim? É um assassinato, Cristina, sussurrou ele, olhando ao redor. Estamos falando de matar minha esposa. Estamos falando da sua liberdade, corrigiu ela, tirando do bolso um frasco minúsculo com cápsulas. E do nosso futuro.
Ou prefere passar o resto da vida com aquela sua doninha doméstica? A palavra soou como um insulto, carregada de nojo. Oleg quis protestar, lembrar que Nina trabalhava, que era uma mulher incrível, mas as palavras morreram em sua garganta. Se começasse a defendê-la agora, Cristina entenderia que ele não estava pronto para ir até o fim. Esse sonífero é muito potente, explicou ela, derramando 3 cápsulas em sua mão. 3 no vinho, e ela dormirá tão profundamente que poderá ser transportada sem risco. Na água gelada do lago não acordará mais. Oleg conhecia aquele lugar desde criança, profundo, sombrio, cercado por floresta. No verão, era um refúgio, no outono, um túmulo perfeito. E se a encontrarem? Perguntou. Em outubro ninguém vai ao lago, descartou Cristina. Quando a acharem na primavera vão pensar que escorregou e caiu. Um acidente. Você herda tudo, nos casamos e vivemos felizes para sempre. Falava como se organizasse um piquenique, não um crime. Oleg guardou as cápsulas no bolso do paletó. Elas pesavam como chumbo. Depois do jantar disse, imaginando o plano. Quando ela relaxar, tomar vinho. Direi que vamos ao lago ver o pôr do sol. Espertinho, Cristina inclinou-se e beijou-o nos lábios. Em breve, seremos livres. De volta ao escritório, Oleg não conseguiu trabalhar. Ficou à mesa, visualizando a cena, Nina inconsciente em seus braços, o carro escuro rumo ao lago, a água engolindo tudo. Os colegas tentaram conversar com ele, mas suas respostas eram monossílabos. O diretor, achando que estava doente, mandou-o embora mais cedo. Em casa, Nina já preparava a ceia. Tirou do armário o jogo de porcelana que ganhará da sogra no casamento, estendeu a toalha branca bordada e acendeu as velas. O cheiro da carne à bourguignone misturava-se ao perfume das flores frescas na jarra de cristal. Chegou cedo, disse ela sem se virar da panela. Na hora certa. O jantar está quase pronto. Oleg ficou parado na porta da cozinha, observando-a. Nina usava aquele vestido azul, reservado para ocasiões especiais, não era caro nem moderno, mas caía-lhe como uma segunda pele. Em 20 anos quase não mudará, apenas algumas rugas nos cantos dos olhos, fios prateados entre os castanhos. Ainda era uma mulher bonita, que poderia ter outro homem se quisesse, mas escolhera ele. Permanecerá ao seu lado, amara-o até nos dias em que ele mal se suportava. Comprei um presente para você, disse Nina, enxugando as mãos no avental. Quer ver agora ou espera até a sobremesa? Espera, respondeu Oleg, e sua própria voz soou estranha, como se pertencesse a outro. Sentaram-se à mesa. Nina acendeu as velas e a luz suave lhe deu um ar quase juvenil, lembrando a noiva que ela fora, jovem, apaixonada, cheia de sonhos. Por nós, disse Oleg, erguendo a taça de vinho tinto. Por 20 anos, completou Nina. Pelo amor que fez deles os mais felizes da minha vida. Os cristais se tocaram. O som ecoou na cozinha como um dobrar de sinos fúnebres. Ela bebeu um gole e sorriu. Lembra de nosso primeiro aniversário? Estávamos tão pobres que comemoramos naquele apartamento minúsculo. Você me deu um buquê de flores silvestres que colheu no caminho do trabalho. Lembro, disse Oleg, e era verdade. Lembrava daquela noite do magnetofone velho tocando músicas enquanto dançavam, dos planos que faziam, da fé cega de que tudo daria certo. Agora temos tudo, continuou Nina. Casa, carro, estabilidade. Só faltam filhos, mas quem sabe? Talvez ainda não seja tarde. Tentaram por 10 anos, sem sucesso. Os médicos diziam que os exames sempre davam resultados normais, mas a gravidez nunca chegava. Com o tempo eles se conformaram, decidindo que um ao outro já era suficiente. E agora, depois de tantos anos, Nina voltava a falar daquele desejo. Havia algo em sua voz, uma esperança tão frágil e sincera, que fez com que o peito de Oleg se apertasse. Talvez sim, ele respondeu, enquanto a mão tremia ao tirar do bolso as pequenas cápsulas brancas. Era o momento perfeito. Ela estava distraída, arrumando os pedaços de carne nos pratos, sem ver quando ele esvaziou o conteúdo de 3 comprimidos em seu copo de vinho. O pó se dissolveu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Vamos brindar de novo, sugeriu Oleg, levantando seu próprio copo. Ao nosso futuro. Nina ergueu o dela e bebeu de um só gole, os olhos brilhando com a expectativa daquilo que ainda poderia ser. Em seguida tirou de dentro da bolsa uma caixa elegante e a estendeu para o marido. Para você, meu amor. Ao abri-la, Oleg viu um par de abotoaduras de ouro com esmeraldas, peças refinadas, escolhidas com carinho. E, no entanto, ao segurar aquele presente, sentiu como se estivesse segurando uma lápide. Obrigado, disse a voz rouca. São lindas. A esmeralda é a nossa pedra. Sim, respondeu Nina, e já se podia notar um leve arrastar nas palavras,
o efeito do sonífero começando a agir. Pedra da fidelidade, da amor eterno. Meia hora depois, ela ainda estava à mesa, mas a cabeça já pesava sobre o braço, os olhos se fechando devagar. A droga fazia efeito rápido e implacável. Estou tão cansada, murmurou, como se lutasse contra um sono inevitável. Deve ter sido a emoção do dia. Sim, descanse um pouco, concordou Oleg, levantando-se. Eu arrumo tudo aqui. Mas em vez de ajudá-la a chegar até o quarto, ele a pegou no colo quando ela perdeu os sentidos de vez. Nina não era pesada, mas o caminho até o carro pareceu interminável. Depositou-a no porta-malas, cobrindo-a com um cobertor velho e ligou o motor. Os 40 minutos até o lago foram uma tortura silenciosa. Oleg tentava se convencer de que estava fazendo certo, de que não tinha escolha, de que Nina própria havia se tornado um obstáculo para sua felicidade. Mas cada argumento desmoronava assim que ele lembrava do sorriso dela à mesa, das palavras sobre amor, do presente escolhido com tanto cuidado. À beira do lago, Cristina já os esperava. Vestida em um longo casaco preto, iluminada pelos faróis do carro, parecia uma sombra entre a água e a noite. Finalmente disse, quando Oleg desligou o motor. Já estava pensando que você tinha desistido. Não desisti, mentiu ele, embora a verdade fosse que havia hesitado centenas de vezes naqueles 40 minutos. Mas agora era tarde para voltar atrás. Juntos, retiraram Nina do porta-malas. Ela estava inconsciente, mas respirava calmamente e o rosto, banhado pela luz da lua, parecia sereno, quase feliz. Oleg olhou para ela pela primeira vez naquela noite com atenção real, e o que viu quase o fez recuar. Mesmo dormindo, Nina sorria como se sonhasse com algo bom, talvez com o dia do casamento, a lua de mel, ou apenas uma noite comum em casa, aqueles momentos que ele agora destruía para sempre. Anda logo, apressou Cristina. Quanto mais demorarmos, maior o risco de alguém nos ver. Oleg levantou a esposa nos braços e deu um passo em direção à água. Ela estava quente, viva, a cabeça apoiada em seu ombro como nos tempos em que eram jovens e acreditavam que o amor bastava. Mais um passo, e a água chegaria aos seus joelhos. Mais um, e ele é solitária para sempre. Mas algo dentro dele se rebelou. Não podia fazer aquilo. Não podia matar a mulher que por 20 anos o amara sem condições, que cuidara dele, que confiou nele acima de tudo. Cristina era bonita, desejável, mas o que ela sabia de amor? Do amor verdadeiro, que não pede nada em troca, que perdoa, que espera. Não consigo, disse Oleg, virando-se para a margem. O que quer dizer com não consigo? Cristina agarrou seu braço com força. Tudo estava planejado. Você prometeu. Não sou um assassino, respondeu ele, a voz quebrada. E não quero me tornar um. Foi então que Cristina fez algo que ele não esperava. Com um empurrão brusco nas costas, desequilibrou Oleg, que soltou Nina dos braços. Ela caiu na água com um baque surdo e começou a afundar. Agora é tarde para arrependimentos, disse Cristina fria. Ou você termina o que começou, ou será acusado de assassinato. Oleg ficou parado, a água gelada lhe batendo na cintura, enquanto via desaparecer sob a superfície a única pessoa que verdadeiramente o amara. E compreendeu naquele instante que não perdia apenas uma esposa, perdia a si mesmo. Então, desorientado, correu de volta para a margem, sem rumo, como se pudesse escapar daquilo que acabará de acontecer. A água do lago era negra como tinta e gelada como a morte. Queimava os pulmões de Nina quando, instintivamente, ela tentou respirar já debaixo d'água. O sonífero ainda a mantinha atordoada, mas o choque do frio acordou seu corpo, forçando-o a lutar pela sobrevivência. Onde estou? O que está acontecendo? A última coisa que lembrava era o jantar em casa, as velas na mesa, o sorriso de Oleg. Agora, só havia escuridão e um frio que penetrava até os ossos. Os braços e as pernas não respondiam, o corpo parecia alheio, mas em algum canto da mente uma ideia primitiva pulsava. Preciso sair, preciso respirar. Machim pescava no lago desde as 4 da manhã, como fazia todos os fins de semana há 15 anos. Para ele não era apenas um passatempo, mas uma forma de organizar os pensamentos, de escapar dos interrogatórios intermináveis, dos processos e do peso humano que carregava como investigador. Ali na quietude antes do amanhecer, podia simplesmente ser. Um barulho na água o fez levantar a cabeça da vara de pescar. Estranho. Naquela época do ano, o lago estava deserto, e aquele som era forte demais para ser de um peixe ou de um pássaro. Machim escutou com atenção e ouviu mais algo. Pequenos respingos como de alguém se debatendo. Ei! Gritou para a escuridão. Tem alguém aí? Uma resposta fraca, quase um gemido, mal audível sobre o ruído das ondas.
Sem hesitar, Machin largou tudo, pegou um colete salva-vidas e uma lanterna, e correu para a beira d'água. No feixe de luz, viu a alguns metros do barco a cabeça de uma mulher, que ora emergia, ora desaparecia sob a superfície. Ele havia sido um bom nadador na juventude, chegando a treinar em um clube, mas a água de outubro era tão gelada que lhe cortou a respiração assim que entrou. Atingindo a mulher, segurou-a pelos braços e a arrastou de volta à margem. Segure-se, dizia, sentindo o peso morto do corpo inerte. Já em terra, deitou-a na areia e se inclinou sobre seu rosto. Não havia respiração. Machin virou-a de lado, bateu nas costas para expulsar a água dos pulmões, e começou as compressões torácicas, contando mentalmente enquanto as mãos, acostumadas à precisão, pressionavam o peito dela. Respire, sussurrava. Vamos, respire. De repente, um solavanco convulso. Nina tossiu, água jorrou de sua boca, e ela inspirou fundo, ofegante. Estava viva. Machin a envolveu em sua jaqueta e só então iluminou o rosto da mulher salvada. O que viu o deixou paralisado. Nina, murmurou, incrédulo. Nina, é você? Nina Volková era sua vizinha havia anos. Moravam em casas lado a lado, cumprimentavam-se ao se cruzarem, às vezes conversavam sobre o tempo ou a horta através da cerca. Machin sempre a achará uma mulher gentil, de sorriso fácil. Embora desconfiasse do marido, havia algo escorregadio nele, uma falsidade que não conseguia definir. Mas o que Nina fazia no meio da noite no lago daquele jeito? Nina, você me ouve? Perguntou, aproximando o rosto do dela. Medo. Um medo genuíno, que não se finge. Ou pelo menos assim parecia à primeira vista. No lago? Repetiu Oleg como se a palavra lhe custasse a sair. Sua voz, antes firme, agora tremia levemente. Como assim no lago? Machin observou cada detalhe, a maneira como os dedos do homem se contraíram, como se buscassem algo para se agarrar. O modo como seus olhos, antes tão evasivos, agora se fixavam nele com uma intensidade quase febril. Ela estava inconsciente na água, explicou Machin, sem tirar os olhos do rosto do outro. Quase se afogou. Encontrei por acaso. Oleg passou a língua pelos lábios, um gesto rápido, nervoso. Deus do céu, murmurou, levando a mão ao peito, como se o coração doesse. E agora? Como ela está? Viva! A palavra soou seca, deliberada. Mas foi por pouco. Estava com uma dose alta de sonífero no sangue. Alguém lhe deu isso, Oleg? O silêncio que se seguiu foi denso. Oleg abriu a boca, fechou. Seus olhos pularam para a secretária, que fingia não ouvir, mas claramente acompanhava cada palavra. Sonífero? Ecoou, como se a ideia fosse absurda. Nina toma remédios para dormir às vezes, você sabe como é. Insônia, estresse. Devia ter exagerado na dose sem querer. Sem querer, repetiu Machin, lentamente. Às 3 da manhã, no lago. Oleg engoliu em seco. Seu rosto, antes impecável, agora mostrava suor fino na testa. Não entendo o que você está insinuando, Machin. Eu não estou insinuando nada. Ele cruzou os braços. Estou perguntando. Você chamou a polícia quando ela sumiu? Sumiu? Oleg riu, uma risada curta, sem humor. Ela não sumiu. Devia ter saído para caminhar, perder a noção do tempo. Você conhece a Nina, ela é assim às vezes. Caminhar até o lago de madrugada, drogada. Machin baixou a voz, mas cada sílaba pesava. E você não se preocupou? Os dedos de Oleg tamborilaram na mesa. Um tique nervoso. Claro que me preocupei. Explodiu finalmente. Mas pensei que ela tivesse ido para a casa da irmã, ou, não sei. Não é crime uma pessoa querer ficar sozinha. Não, concordou Machin, calmo. Mas é crime deixar alguém se afogar. Oleg recuou como se tivesse levado um tapa. Seu rosto ficou pálido, os lábios tremiam. Você está me acusando de que exatamente? Não estou acusando. Machin manteve o tom neutro, mas seus olhos não piscaram. Ainda? Só acho estranho que em 2 dias você não tenha procurado por ela. Nem na delegacia, nem nos hospitais. Nem sequer nas redes sociais. Oleg passou a mão pelo cabelo, desarrumando o penteado perfeito. Eu ia fazer isso hoje. Ia começar a procurar. Conveniente, murmurou Machin. O ar entre eles ficou carregado, quase físico. A secretária tossiu, quebrando a tensão. Bom, obrigado por me avisar, disse Oleg, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Vou até ao hospital agora mesmo. Ver como ela está. Machin não se moveu. Uma coisa antes, disse, baixando a voz. Nina mencionou que você a carregou até o lago, que foi o último que ela lembra. O silêncio foi tão abrupto que parecia um corte. Oleg congelou, os olhos arregalados. O quê? Ela acorda confundida com fragmentos de memória. Machin observou cada microexpressão.
E um desses fragmentos é você levando ela para fora de casa, à noite. Por um instante Machine juraria ter visto algo cruzar o rosto de Oleg, não medo, não surpresa, mas cálculo. Como se ele estivesse avaliando opções, pesando riscos. Você está louco, sibilou Oleg finalmente. Nina deve ter tido um pesadelo. Ou você ouviu errado. Talvez, concordou Machine sem se abalar. Mas acho que a polícia deveria ouvir a versão dela. E a sua? Oleg riu, uma risada áspera sem alegria. Polícia? Por causa de um sonho. Ele balançou a cabeça. Você está perdendo o juízo, Machine. Ou só quer encrenca onde não tem. Ou, disse Machine, aproximando-se um passo, só quero ter certeza de que a mulher que quase morreu não foi empurrada para isso. Os dois se encraram. O ar vibrava com algo não dito, uma ameaça silenciosa. Então Oleg recuou, ajustando a gravata com mãos que tremiam imperceptivelmente. Vou ao hospital, anunciou pegando o casaco. E se quiser continuar com essas teorias malucas, faça-o. Mas saiba que vai se arrepender. Machine não respondeu. Apenas observou Oleg sair, os passos rápidos, quase apressados. Só quando a porta do elevador se fechou é que ele permitiu que seus ombros relaxassem. Algo estava muito errado. E pela primeira vez Machine tinha certeza de que não era paranoia. Era instinto. O medo era uma sombra que se estendia entre eles, densa e sufocante. No lago, Machine sussurrou, como se as palavras pesassem demais para serem ditas em voz alta. Mas, o que ela fazia lá? Eu esperava que você me explicasse, insistiu, os dedos apertando as bordas da mesa com uma força que traía sua tentativa de manter a calma. O exame toxicológico não deixava dúvidas. A dose de sedativo no sangue de Nina era alta o suficiente para derrubar um cavalo. E por que você não a procurou? Por que não registrou um boletim de ocorrência? Como assim não? Oleg engoliu em seco, os nós dos dedos branqueando ao redor da caneta que brincava entre seus dedos. É claro que havia registrado, mentiu com uma convicção que soava ensaiada. Fui à delegacia na segunda-feira de manhã, assim que percebi que ela não tinha voltado para casa, no Distrito Central. Machine assentiu, mas seus olhos frios denunciavam a desconfiança. Ele já havia verificado. Nenhum registro de desaparecimento de Nina Volkova constava nos sistemas. Nem sequer uma anotação informal. Bom, disse, secamente. Então vamos à bigornia. Sua esposa está esperando por você? Oleg confirmou com um movimento brusco da cabeça, ajustando a gravata pela terceira vez em 5 minutos. É claro. Vou agora mesmo. Qual hospital? Indagou Machine, já se levantando. Ele citou o endereço com precisão cirúrgica e saiu sem se despedir, mas não antes de avistar, pelo reflexo da janela, Oleg tirando o celular do bolso com gestos trêmulos. A ligação foi curta, mas intensa, os ombros tensos, a mandíbula travada, os dedos cravados na têmpora como se quisessem esmagar algo dentro da própria cabeça. Machine não ouviu as palavras, mas a fúria silenciosa que emanava daquele corpo era eloquente demais para ser ignorada. Quando a noite caiu, Machine voltou ao hospital. Nina estava sozinha na enfermaria, transferida para um quarto privado onde o cheiro de antisséptico se misturava ao perfume suave de suas coisas. Seu rosto ainda carregava a palidez da convalescença, mas os olhos, antes vidrados pela medicação, agora brilhavam com uma lucidez perturbadora. Seu marido veio? Perguntou ele, puxando a cadeira para perto da cama. Veio, respondeu ela, virando-se para a janela como se ali pudesse encontrar uma resposta. Ficou aliviado por eu estar viva. Trouxe flores, disse que não sabia mais o que fazer de preocupação. Mas, hesitou e o mas pairou no ar como uma lâmina. Algo está errado, Machine. Os dedos dela se entrelaçaram no lençol, amassando o tecido. Ele fez perguntas estranhas. O que eu lembrava, o que os médicos tinham dito, se alguém mais sabia que eu tinha sido encontrada. E o que você respondeu? Incentivou Machine, já pressentindo a resposta. A verdade. Que lembrava pouco, que disseram que era envenenamento por sedativo, que você me salvou. Foi então que Oleg mudou. Ficou, nervoso, como se eu tivesse dito algo que não deveria. Machine exalou lentamente, os dedos tamborilando no braço da cadeira. O que estava prestes a dizer soaria como delírio, ele sabia. Mas o silêncio, agora, seria uma traição. Nina começou, baixando a voz como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Você já pensou que seu marido poderia estar envolvido no que aconteceu com você? Ela se virou tão rápido que a agulha do soro balançou. O que você quer dizer? Sua voz era um fio de aço esticado ao limite. Oleg não registrou seu desaparecimento, revelou Machine, impassível. Verifiquei em todas as delegacias. Ele nem sequer procurou por você. E quando eu disse que você estava viva, ele não ficou aliviado. Ele ficou apavorado.
Isso é impossível, sussurrou ela, as mãos tremendo. Oleg não faria isso. Nós nos amamos. Ontem foi nosso aniversário. Anteontem, corrigiu Machin, suave mas implacável. E pense bem, por que você estaria no lago, à noite, naquele estado? Quem poderia tê-la levado até lá? Nina fechou os olhos, e seu rosto se contorceu como se uma memória dolorosa a atravessasse como uma faca. Ele me carregou, murmurou, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Agora eu lembro. Oleg não me levou para a cama. Ele me levou para o carro. Sua respiração ficou entrecortada. Depois veio a estrada, e eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia me mexer. E então, a água fria. Os soluços a sacudiram, e Machin não tentou consolá-la. Não havia consolo para aquilo. Machin, ele queria me matar. Meu marido queria me matar. O cemitério afundava na névoa outonal, um sudário úmido que tornava a cena ainda mais irreal. Guarda-chuvas negros balançavam sobre as cabeças dos poucos presentes como asas de corvos prestes a voar. Oleg, impecável em seu terno escuro de corte impecável, chorava com uma intensidade que quase o convenceu de sua própria dor. Nina era uma mulher admirável, entoava o padre, e suas palavras se perdiam no ar úmido, uma esposa devotada, uma amiga leal. Deus a chamou cedo demais, mas lembre-se, a morte não separa os corações que se amam. O caixão descia lentamente a cova, e Oleg observava o movimento com um misto de alívio e triunfo. Tinha sido mais fácil do que imaginara. Bastara alimentar as informações certas. A esposa desaparecida na segunda-feira, encontrada à noite no lago, a pneumonia que a levará em questão de dias. O investigador, um rapaz sobrecarregado, com olheiras de noites mal dormidas, nem sequer questionara a versão. Oleg interpretara o marido destroçado com tal maestria que qualquer dúvida se dissipara como fumaça. Uma pequena doação discretamente entregue por intermédio de conhecidos selara o veredito. Afogamento acidental, um trágico descuido. Minhas condolências, murmuravam os colegas de Nina, os vizinhos, parentes distantes, apertando sua mão com expressões de solidariedade. Ela era uma pessoa incrível. Obrigado, respondia Oleg, pressionando o lenço contra os olhos úmidos. É uma dor insuportável. Nós nos amávamos tanto. Por dentro, porém, uma euforia cautelosa fervilhava. Ele já se conformara com a ideia de que Nina sobreviveria, de que seu plano falhara. Mas a pneumonia fora uma bênção inesperada. A alguns metros dali, junto a um jipe preto de vidros escuros, Cristina observava a cena com óculos escuros e um casaco elegante que a fazia parecer mais uma espectadora casual do que uma cúmplice. Não se aproximou do caixão, não ofereceu condolências. Era apenas uma conhecida da família, uma presença discreta entre os presentes. Mas Oleg sentia seu olhar sobre si e sabia, ela estava satisfeita. Tudo saíra como planejado. Enquanto isso, em uma enfermaria silenciosa, Nina olhava pela janela para o céu cinzento. Os médicos disseram que ela poderia ter alta em 2 dias. Mas para onde iria? Para a casa onde seu marido, convencido de sua morte, agora organizava sua vida sem ela. Para as amigas que ignoravam que ela ainda respirava. Para os colegas que provavelmente já choravam seu nome no velório. Machin conseguirá convencer os médicos a forjar seu óbito. Para o mundo, Nina Volkova deixará de existir. Machin tinha razão, pensava ela, revivendo a conversa com o vizinho. Oleg tentará matá-la. Mas por quê? O que ela fizera para merecer aquilo? A resposta veio como um golpe quando o médico entrou com os papéis de alta. Você tem para onde ir? Perguntou ele, genuíno. Família, amigos? Nina sentou-se na cama, as mãos frias. Doutor, e se uma pessoa é oficialmente considerada morta? O que acontece com seus bens? O médico ajustou os óculos, intrigado. Normalmente, tudo passa para o cônjuge ou parentes mais próximos, se não houver testamento em contrário. Por quê? Tem algum problema com herança? Ela riu, um som amargo. O problema não era a herança. Era o fato de que tudo pelo que trabalhará. A casa, o carro, as economias, o negócio que construíra com suas próprias mãos, agora pertencia ao homem que tentará afogá-la. Machin chegou ao hospital no final da tarde, quando o horário de visitas já se esgotava. Trazia um saco com comida caseira e jornais frescos. Como está? Perguntou, sentando-se no lugar de sempre, ao lado da cama. Amanhã me dão alta, respondeu Nina, os dedos brincando com a borda do cobertor. Machin, eu estava pensando. Se Oleg acha que estou morta, talvez seja melhor deixar que continue assim. Pelo menos por enquanto. Que ele acredite que seu plano deu certo. Enquanto isso, ela poderia tentar entender o que estava acontecendo. Por que ele fizera aquilo? Quem mais estava envolvido? Machin assentiu, os olhos estreitando-se em uma expressão de aprovação profissional.
Como investigador, reconheci a lógica daquilo. Assustar o criminoso cedo demais poderia destruir pistas cruciais. Tenho uma proposta, disse ele. Fique na minha casa por enquanto. É grande, tem quartos de sobra, e eu posso ajudar você a desvendar isso tudo. Mas isso é. Ela começou a protestar, mas ele a interrompeu. Você não pode ficar sozinha agora, e eu ficarei mais tranquilo sabendo que está segura. Nina olhou para ele, e pela primeira vez em dias sentiu algo parecido com alívio. Tinha um aliado. Alguém que acreditara nela sem hesitar. Obrigado, sussurrou. Não sei como retribuir. Primeiro se recupere, disse Machine com um meio sorriso. O resto, a gente resolve depois. No dia seguinte, enquanto Oleg recebia os últimos cumprimentos dos condolentes, Nina saía do hospital por uma porta lateral, envolta em um casaco emprestado e óculos escuros, como uma sombra que o mundo já esquecera. Apagar até a última lembrança dela. E essa certeza queimou mais do que qualquer ferida física. Nina deixou o binóculo cair sobre o peito, os dedos tremendo não de fraqueza, mas de uma raiva tão nítida que parecia cortar o ar. Eles acham que ganharam, murmurou, mais para si mesma do que para Machine. Acham que podem apagar minha existência como se eu nunca tivesse vivido aqui. Sua voz era baixa, mas cada sílaba carregava um peso de aço. Mas eu ainda estou aqui, e vou fazer com que se arrependam de cada segundo dessa farsa. Machine observou-a em silêncio, percebendo a transformação. A mulher que havia chegado à sua casa alguns dias antes, frágil e atordoada, agora tinha nos olhos um brilho frio e calculista. Não era mais a dor que a movia, era algo mais perigoso, a determinação de quem não tem nada a perder. O que você pretende fazer? Perguntou ele, embora já pressentisse a resposta. Nina levantou-se e foi até a janela, os dedos apertando a cortina como se fosse o pescoço de alguém. Primeiro, vamos descobrir tudo sobre essa Cristina. Quem ela é, de onde veio, como conheceu Oleg, quais são os pontos fracos dela. Ela virou-se para Machine, e pela primeira vez desde que ele a conhecera, havia um plano traçado em seu olhar. Depois, vamos usar isso contra eles. Não de forma óbvia, não quero que desconfiem. Quero que se sintam seguros, invencíveis, até o momento em que tudo desabar sobre suas cabeças. Machine cruzou os braços, ponderando. Isso significa que teremos que agir com cautela. Se eles suspeitarem que você está viva, vão desaparecer com qualquer prova. Ou pior, vão tentar terminar o que começaram. Sua voz era serena, mas as palavras pesavam como um aviso. Você está preparada para isso? Nina riu um som curto, sem alegria. Preparada? Machine, eles me enterraram viva. O que pode ser pior do que isso? Ela respirou fundo, como se absorvesse o próprio veneno de sua raiva e o transformasse em algo útil. Eu não quero apenas justiça. Quero que eles sintam o mesmo medo que eu senti naquela noite. Quero que olhem por cima do ombro a cada sombra, a cada barulho. Quero que duvidem de cada pessoa que se aproxima deles. Seu tom era quase clínico, como se estivesse descrevendo um procedimento cirúrgico. E quando menos esperarem, vou estar lá. Não como uma vítima, como uma juíza. Machine estudou seu rosto por um longo momento. Não havia histeria ali, nem desespero. Apenas uma calma terrível, do tipo que precede a tempestade. Entendido, disse finalmente. Mas faremos isso do meu jeito. Sem riscos desnecessários. Sem deixar rastros. Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou um caderno de capas pretas. Começaremos pela Cristina. Amanhã mesmo vou fazer algumas ligações. E você? Ele apontou para Nina com uma caneta. Vai me contar tudo o que lembra sobre a noite do acidente. Cada detalhe, por menor que seja, pode ser a chave para desmontar a mentira deles. Nina sentiu, mas seus olhos já estavam distantes, como se ela já visse, passo a passo, o caminho até a vingança. E quando tivermos tudo? Perguntou, embora a resposta já estivesse implícita em seu sorriso. Machine fechou o caderno com um estalo seco. Aí disse ele, nós os enterraremos. Até que não reste nem a sombra de uma lembrança, completou Nina, com uma calma que gelava mais que o vento de inverno. Seus dedos, antes trêmulos de dor, agora se fechavam com determinação em torno do copo de água, como se esmagassem algo invisível. Ben sussurrou, e sua voz era tão suave que Machine precisou se inclinar para ouvir. Então vou mostrar a eles que os mortos às vezes voltam. E quando voltam, exigem justiça. Machine observou-a com um misto de admiração e cautela. A Nina que conhecera, a vizinha gentil, de sorrisos tímidos e palavras medidas, havia se dissolvido como fumaça. No seu lugar, ergueu-se uma mulher diferente. Uma mulher que agora sabia o peso do traição e estava disposta a cobrá-lo, moeda por moeda, até que a dívida fosse saldada em sangue. Por onde começamos?
Perguntou ele, já imaginando os passos seguintes. Nina virou-se para a janela, onde a lua desenhava silhuetas fantasmagóricas nas cortinas. Com uma ligação respondeu, e em sua voz ecoou algo novo, uma frialdade metálica como lâmina recém-afiada. Deixe Oleg ouvir a voz de sua falecida esposa. Vamos ver como ele vai gostar dessa conversa. Noite adentro. A casa de Oleg e Cristina respirava em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac monótono dos antigos relógios da sala, aqueles mesmos que Nina herdara da avó, e que agora marcavam o tempo como uma sentença. Oleg estava deitado, os olhos arregalados no teto, enquanto Cristina ronronava ao seu lado, estirada sobre sua metade da cama, vestindo sua pijama de seda. A ironia não lhe escapava, ele trocara uma mulher por outra, mas a sombra da primeira ainda teimava em não sair do quarto. Um toque agudo rasgou a quietude. Não era o celular. Era o telefone fixo, aquele aparelho preto e pesado que Nina se recusará a jogar fora, insistindo que coisas antigas são mais confiáveis. Oleg estremeceu e esticou a mão, os dedos úmidos de suor. Alô? Rosnou, espiando o ponteiro dos minutos saltar para 1 da manhã. Do outro lado, apenas chiados, estáticos. Depois, uma voz. Oleg, sou eu. Baixa, distorcida pelas interferências, mas inconfundível. A voz de Nina. Seu coração disparou como um animal enjaulado. Quem é? Gaguejou, a garganta seca. Que merda é essa? Oleg, você me ouve? A voz ganhou um pouco mais de nitidez, como se emergisse de um poço. Está tão frio aqui. Tão sozinha. A tosse não me deixa respirar. Oleg jogou o fone no gancho como se queimasse. O impacto ecoou pela casa, arrancando Cristina do sono. O que foi? Murmurou ela, esfregando os olhos. Quem ligou? Ninguém, mentiu Oleg, as mãos tremendo ao recolocar o aparelho no lugar. Número errado. Alucinação. Tem que ser. A culpa estava brincando com sua mente. Nina estava morta. Ele mesmo falará com o médico no hospital. Mortos não ligam. Não falam. Mas do outro lado da rua, atrás das cortinas fechadas, Nina pousou o telefone com um sorriso lento. Ao seu lado, Machin ajustava os cabos de um dispositivo prateado, emprestado do Departamento de Operações Especiais. Como? Perguntou ele, impressionado. Perfeito, respondeu Nina, saboreando a palavra. Ouvi até a respiração dele, curta e entrecortada como a de um animal acossado. Aquele aparelho, explicou Machin, distorcia a voz, criando o efeito de um som vindo do além-túmulo. Usamos em operações encobertas, para assustar suspeitos. Ele sorriu, satisfeito. Funcionou direitinho. Repetiremos amanhã, decidiu Nina, enquanto desligava o dispositivo. Dessa vez com mais detalhes. O dia seguinte arrastou-se para Oleg como um pesadelo em câmera lenta. No trabalho, seus colegas notaram seu ar ausente, os dedos que tamborilavam nervosos sobre a mesa. Tudo bem, chefe? Perguntaram. Ele respondia com um aceno mecânico. Só a perda da Nina, ainda dói. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Algo errado estava acontecendo. Enquanto isso, Cristina desfrutava de seu novo papel de dona da casa. Mandou embora a empregada por economia, jogou fora quase todas as coisas de Nina, guardando apenas as joias mais valiosas e os vestidos que lhe serviam. Precisamos apagar qualquer vestígio dela, justificava, enquanto planejava reformar a sala, trocar os móveis, pintar as paredes de outra cor, como se ela nunca tivesse existido. Naquela noite, à mesa de jantar, ela serviu vinho em taças que pertenceram à família de Nina. Querido, disse, passando a mão pelo braço de Oleg, acho que devíamos trocar a cama. Essa é muito antiga. As pessoas podem falar. Cedo demais, retrucou Oleg, cutucando a comida sem apetite. Vão achar estranho. Que pessoas? Irritou-se Cristina. Nós quase não recebemos visitas. E eu já estou cansada de me esconder como uma amante barata. Mais um mês, pediu ele, massageando as têmporas. Depois faremos tudo do nosso jeito. Cristina abriu a boca para discutir, mas o telefone fixo voltou a tocar. Aquele som estridente e cortante, como uma faca arranhando o vidro. Oleg empalideceu. Atende, ordenou, a voz rouca. Por que eu? É sua casa, retrucou Cristina, mas pegou o fone com um suspiro dramático. Alô? Silêncio. Depois a voz distorcida, agora mais alta, mais furiosa. Quem está na minha casa? Cristina franziu a testa. Com quem estou falando? Eu sou a dona desta casa. Uma pausa carregada. E quero saber o que uma estranha faz na minha cama, usando meus vestidos, vivendo minha vida. O fone caiu das mãos de Cristina com um estalo. Ela virou-se para Oleg, o rosto pálido. Alguma doida balbuciou, mas suas palavras tremiam. Diz que é a dona da casa. Oleg não respondeu.
Estava petrificado, os olhos vidrados, como se visse algo além das paredes. Cristina, pela primeira vez, viu medo genuíno nos olhos dele. O medo que não era por ela. Não era por nada deste mundo. Oleg, o que está acontecendo? Exigiu, sacudindo-o pelo braço. Quem é essa pessoa? Não sei, mentiu ele, a voz um fio. Deve ser alguma maluca. Ou uma pegadinha. Mas quando, uma hora depois, seu celular vibrou na mesa, e o identificador de chamadas mostrou o número de Nina, aquele número que ele nunca tivera coragem de apagar, Oleg soube que não era brincadeira. Não era loucura. Era algo muito, muito pior. Ele não atendeu. Mas o telefone continuou a tocar insistente, como um martelo batendo em seu crânio. Desliga isso, pediu Cristina, cobrindo os ouvidos. Não posso. Pode ser do trabalho. Na verdade, não conseguia. Porque cada toque era uma confirmação, ela estava ali. E mortos não ligam. À meia-noite, Oleg ainda estava acordado, olhando para a tela iluminada do celular, enquanto a realidade desfiava-se como um tecido podre. Mortos não falam. Mortos não caminham. Então, quem era aquela voz? No dia seguinte, os sinais se multiplicaram. De manhã, Cristina não encontrou sua bolsa nova, aquela de couro italiano, comprada com o dinheiro das joias de Nina que venderam. Procurou em todos os cantos, revirando gavetas, xingando baixinho. Deve ter ficado no carro, sugeriu Oleg sem convicção. Não, eu sei que deixei em cima da cômoda, insistiu ela. Procuraram juntos. Sem sucesso. À noite, Cristina abriu a geladeira para pegar leite e deu um grito. Lá, entre o queijo e a manteiga, estava sua bolsa. E dentro dela, uma foto. A de seu casamento com Nina, amarelada pelo tempo. Como isso parou aqui? Sussurrou, segurando a imagem com dedos trêmulos. Oleg não respondeu. Não conseguia tirar os olhos do retrato, onde Nina sorria para a câmera, e jurava para ele. Com olhos vivos. Acusadores. Talvez você tenha colocado sem perceber, arriscou, a voz falhando. Eu não sou louca, explodiu Cristina. E juro que joguei fora todas as fotos dela. Oleg sabia que era verdade. Ele próprio ajudara a rasgar os álbuns. De onde, então, aquela foto tinha vindo? Quando Cristina finalmente dormiu, exausta, Oleg ficou acordado, ouvindo os ruídos da casa. Cada rangido do assoalho, cada suspiro do vento nas janelas faziam seus músculos se contraírem. Aquele que fora seu refúgio, seu lar, agora era um labirinto de sombras, onde algo ou alguém se movia quando ele não olhava. Às 3 da manhã, ouviu passos no corredor, lentos, cautelosos, reais. Oleg congelou, a respiração presa. Os passos aproximaram-se da porta do quarto, pararam, e então se afastaram, como se quem quer que fosse tivesse desistido de entrar. Cristina sussurrou, cutucando-a. Acorda. Tem alguém aqui. Ela resmungou, sonolenta. Não tem ninguém. Você está imaginando coisas. Eu ouvi, insistiu ele, sentando-se na cama. Alguém andando. É a casa velha, Oleg, murmurou ela, virando-se. Madeira rende. Ou é o gato do vizinho no telhado. Mas Oleg conhecia aquele som. Viverá ali por 20 anos. Sabia distinguir o crepitar das tábuas do peso de um corpo humano. E aquilo não era madeira. Era alguém. Alguém que não deveria mais estar ali. Quando a manhã chegou, um novo horror os aguardava. No espelho do banheiro, escritas com batom, as palavras saltavam aos olhos. Eu te vejo. A letra era familiar, elegante e feminina, com aqueles pequenos floreios que Nina sempre fazia ao assinar cartões de aniversário. É a letra da Nina, chega, gritou Cristina, recuando como se as palavras pudessem queimá-la. Não aguento mais. Alguém está brincando conosco, e eu não vou participar dessa brincadeira doentia. Oleg passou a mão trêmula sobre a superfície do espelho, tentando apagar as letras com a palma, como se pudesse esfregar também a memória daqueles traços. É algum doido. Ou os vizinhos querendo nos assustar, murmurou, mas sua voz falhou. A toalha úmida que usou em seguida não conseguiu limpar nem o batom nem o medo que se instalava em seus ossos. Quais vizinhos? Retrucou Cristina, a voz aguda demais, à beira do descontrole. E como eles entram aqui? Nós trocamos todas as fechaduras. Era verdade. Logo após o funeral, ela insistira em substituir cada tranca da casa, argumentando que não queria que nenhum amigo ou parente de Nina aparecesse sem aviso. Mas agora, diante daqueles sinais, as fechaduras novas pareciam tão inúteis quanto papel. Talvez devêssemos instalar um alarme, sugeriu Oleg, mais para si mesmo do que para ela. Talvez devêssemos vender esta casa maldita e comprar um apartamento no centro, como planejávamos. Cristina agarrou seu braço com força, os dedos afundando em sua pele. Antes que seja tarde. Antes que alguém descubra. Ainda é cedo.
Vamos chamar atenção se fizermos isso agora. Oleg tentou manter a calma, mas as palavras soavam vazias. Suspeito demais. Suspeito para quem? Ela soltou uma risada seca. Sua mulher está morta, Oleg. Ela se afogou no lago, pegou pneumonia e morreu. Ninguém vai questionar se você se mudar. Ninguém, exceto nós dois. Mas mesmo enquanto dizia isso, Cristina sabia que mentia. Porque tudo o que acontecerá nos últimos dias, os passos, as mensagens, a sensação de ser observada, fazia com que duvidasse daquilo que seus próprios olhos tinham visto. O corpo inerte de Nina na cama do hospital, o atestado de óbito, a urna com cinzas que eles mesmos espalharam no vento. Naquela tarde, enquanto Oleg estava no trabalho, Cristina decidiu agir. Revistou a casa de cima a baixo, checou cada janela, cada porta, cada possível entrada. Nada de arrombamento. Nada de sinais de invasão. Mas então, ao revirar as gavetas do cômoda no quarto, seus dedos esbarraram em uma pequena caixa que não reconheceu. Dentro, 2 anéis de casamento, um masculino, outro feminino. Ao virar o anel dela, uma inscrição gravada na parte interna a fez congelar. Para sempre, para sempre. Isso não é sua letra, sussurrou, o coração batendo tão forte que doía. Oleg, o que é isso? Ela quis jogar os anéis no lixo, mas algo a impediu. Em vez disso, escondeu a caixa no fundo da gaveta, como se pudesse enterrar também a dúvida que brotava dentro dela. À noite, enquanto jantavam em silêncio, Cristina encontrou o anel feminino debaixo do alface em seu prato. De onde veio isso? Perguntou, segurando-o entre os dedos como se fosse um objeto contaminado. Oleg empalideceu. Não sei, mentiu. Achei que tivesse jogado fora todas as joias dela. Sua mão tremia ao pegar o anel de volta e por um instante, Cristina viu algo em seus olhos, não medo, mas uma espécie de saudade doída. Jogue fora, então ordenou, mas ele apenas o segurou, como se o metal ainda guardasse o calor do dedo de Nina. E se começou Oleg e calou-se. E se o quê? Cristina largou o garfo com estardalhaço. E se a gente se apressou? Sua voz era um fio. Talvez devêssemos ter esperado. Tentado divórcio. Divórcio? Ela se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu. Você enlouqueceu? Já passamos do ponto de não retorno. Sua mulher está morta. Você a matou. E se agora você começa a duvidar, nós dois vamos parar atrás das grades. Eu não a matei, retrucou ele, mas sem convicção. Nós a matamos, corrigiu Cristina, a voz quebrando. Nós planejamos. Nós executamos. E agora temos que seguir em frente. Mas suas palavras soaram ocas, porque ela também começava a duvidar. Não de que Nina estivesse morta, isso era impossível. Mas de que eles poderiam simplesmente esquecer e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, o telefone tocou a cada hora. Eles pararam de atender, mas as chamadas não cessaram. E pela manhã, no espelho embaçado do banheiro, uma nova mensagem os aguardava, traçada com um dedo na condensação. Até breve. Chega, disse Cristina, jogando roupas na mala com mãos trêmulas. Vou para um hotel, para a casa de uma amiga, não importa onde, mas não fico mais um minuto nesta casa. Cristina, espera. Não. Ela se virou para ele, e Oleg viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Pânico puro. Alguém sabe. Alguém sabe o que fizemos e está brincando conosco como gato com rato. Mas quem? Ele não teve resposta. Talvez uma irmã de Nina que desconfiava. Talvez uma amiga, Ilha, o nome pairou no ar não dito. Ou talvez. Ou ela mesma, completou Cristina, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer palavra. Oleg ficou sozinho na casa depois que ela partiu. Na primeira noite não conseguiu dormir, ouvindo cada rangido, cada suspiro do vento nas frestas. Mas nada aconteceu. Nenhum passo. Nenhum telefonema. Nenhuma mensagem sinistra. Talvez tenha acabado, pensou, quase esperançoso. Talvez tenha sido só a minha culpa, a minha consciência me pregando peças. Mas na noite seguinte, ao voltar do trabalho, encontrou sobre a mesa da sala a mesma fotografia que Cristina havia achado em sua bolsa, aquela em que Nina sorria, jovem e viva. Só que agora, rabiscado em vermelho sobre o rosto dela, lia-se, até breve, querido. Oleg serviu-se de conhaque. A terceira dose da noite. As mãos tremiam tanto que o líquido derramava pelas bordas do copo. A fotografia estava ali sobre a mesa como uma acusação silenciosa. Será que estou ficando louco? Pensou, fixando os olhos nos traços familiares de Nina. Será que a culpa está me fazendo ver coisas? Cristina não atendia suas ligações havia 3 dias. Depois que ela foi embora, um abismo se abriu entre eles, feito de medos não ditos, de acusações veladas. Ela o culpava por não ter previsto tudo.
Ele a culpava por tê-lo arrastado para aquele crime. O toque da campainha o fez sobressaltar. Quem seria aquela hora? Já passava das 10 e a escuridão além da janela parecia mais densa que o normal. Ele se aproximou da porta e espiou pelo olho mágico. Do lado de fora, uma silhueta feminina envolta em um casaco escuro, o rosto escondido nas sombras. Quem é? Perguntou sem destrancar. Sou eu, querido, respondeu uma voz. Uma voz que ele conhecia demais. Você não reconhece sua própria mulher? O sangue de Oleg gelou. Não era uma gravação. Não era um truque. Era a voz de Nina, clara, real, como soava há 20 anos, quando ela o chamava da cozinha, ou sussurrava seu nome na escuridão do quarto. Isso não é possível, gaguejou. Você está morta. Eu vi. Abra a porta, Oleg, insistiu a voz, suave, mas firme. Precisamos conversar. Suas mãos, como se movidas por uma vontade própria, alcançaram a maçaneta. Ele sabia que não deveria abrir. Sabia que do outro lado não poderia estar Nina. Mas algo dentro dele, algo mais forte que a razão, o obrigava a obedecer. A porta se abriu. E lá estava ela. Viva, real, mas diferente. A pele mais pálida, os olhos mais fundos, como se uma parte dela tivesse sido sugada para algum lugar escuro. E naquele olhar, uma centelha fria que Oleg nunca vira antes. Olá, Oleg, disse Nina, entrando como se nunca tivesse saído. Sentiu saudades? Oleg sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os cacos de vidro no chão, aqueles mesmos que ele havia ignorado ao entrar, agora brilhavam como fragmentos de uma verdade que se despedaçava. A voz de Nina cortava o ar, fria e precisa como uma lâmina. Você estava perfeitamente lúcido quando colocou o sonífero no meu copo. Lúcido quando me arrastou até o lago. E certamente lúcido quando assistiu à minha agonia na água. Oleg ergueu os olhos, desesperado. Mas você está viva. Sua voz quebrou. Então podemos consertar tudo. Começar de novo. Devolvo cada coisa, cada centavo. Só me dê uma chance. Nina afastou-se da janela, onde a luz da tarde desenhava sua silhueta contra o vidro. Seu riso foi seco, quase imperceptível. Como você consertará o mês em que fui declarada morta? Como devolverá as minhas coisas que você vendeu, as fotos que jogou fora, a casa que transformou em ninho para outra mulher? Eu arrumo tudo. Oleg avançou, as mãos estendidas como um náufrago buscando salvação. Tarde demais. A resposta de Nina foi um golpe. Muito tarde para perdão. Foi então que a porta se arrebentou. Policiais invadiram a sala com Machin à frente, o rosto impassível sob o uniforme. Nas mãos, algemas e papéis oficiais. Oleg Volko, anunciou Machin, a voz ecoando como uma sentença. Você está preso sob suspeita de tentativa de assassinato de sua esposa, Nina Volkova. Mas ela está aqui. Oleg girou confuso, como se a presença de Nina fosse uma prova de inocência. Exatamente por isso é tentativa, não homicídio, esclareceu Machin, enquanto as algemas se fechavam nos pulsos de Oleg com um clique metálico. Temos suas confissões gravadas, testemunhas e provas materiais. Que confissões? Eu nunca confessei nada. Nina abriu a bolsa com calma. De dentro tirou um pequeno gravador. Um botão. Um som distorcido preencheu o silêncio. Ela não resistiu, Cristina. Afundou como uma pedra. Ninguém vai suspeitar. Eu cuidei de tudo. A voz de Oleg, trêmula de pânico, ecoava da gravação. Suas próprias palavras, ditas a Cristina em noites de insônia, quando achava que ninguém ouvia. Você armou tudo, sussurrou ele, compreendendo. Não era um fantasma que o perseguia. Era Nina. Viva, metódica, implacável. Onde está Cristina? Perguntou um dos policiais. Hotel Europa, quarto 215, respondeu Nina, sem tirar os olhos de Oleg. Minha colega, a investigadora Petrova, já está a caminho. Nos conhecemos no hospital, enquanto eu me recuperava do incidente. Machin assentiu. Cada peça do plano havia se encaixado. Um mês de vigilância, gravações, coleta de provas. Tudo para aquele momento. Nina. Oleg tentou uma última vez, enquanto o arrastavam para fora. Eu realmente te amei. Eu sei, ela disse, sem ódio, apenas uma constatação. Mas amor que leva ao assassinato não é amor, é posse. 2 horas depois, Cristina foi trazida. Desgrenhada, pálida, os olhos injetados de terror. Ao ver Nina, congelou, como se visse um espectro. Isso é impossível, gaguejou. Você está morta. Vimos você no hospital, o show. Vocês viram o que quiseram ver, cortou Nina. Um caixão vazio. Um enterro sem corpo. Ela sorriu, amargo. Grande erro. Cristina tentou se debater, apontando para Oleg. Foi ele. Tudo foi ideia dele. Eu só ajudei. Ele me forçou.
Quem sugeriu o lago? Nina cruzou os braços. Quem trouxe o sonífero? Quem empurrou ele quando hesitou? O silêncio de Cristina foi resposta suficiente. Temos gravações, interveio Machim. 6 meses de conversas. O suficiente para condenar os dois. Quando os policiais levaram os presos, a casa ficou em silêncio. Nina e Machim permaneceram na sala, onde há pouco tudo não passava de uma encenação. Como você se sente? Perguntou ele, baixinho. Estranha, admitiu Nina. Esperei tanto por isso, mas não sinto vitória. Só cansaço. É normal. Vingança não traz paz. Não foi vingança, ela corrigiu, olhando para o espaço vazio onde antes ficavam as fotos com Oleg. Foi justiça. Machim aproximou-se. Hesitou. Nina. Sua voz era áspera, como se as palavras tivessem ficado presas por muito tempo. Preciso dizer algo. Algo que deveria ter dito há meses. Ela virou-se para ele. Nos olhos de Machim não havia cálculo nem interesse. Apenas uma sinceridade que doía de tão pura. Eu te amo, disse ele. Sempre amei. E se você me der uma chance, vou mostrar o que é amor de verdade. Aquele que protege, não destrói. Nina o observou por um longo momento. Nas cicatrizes do passado, algo começava a cicatrizar. Machim, sussurrou. Preciso de tempo. Para sarar. Para aprender a confiar de novo. Eu espero, ele sorriu, pela primeira vez sem sombra de dever. O tempo que for preciso. Pela janela, o sol da manhã invadia a sala, dissolvendo as últimas sombras. Nina olhou para a luz dourada e pensou que às vezes, a vida oferece segundas chances. Não a todos. Não sempre. Mas quando oferece, é preciso segurar com as 2 mãos. O texto continua com o desfecho do julgamento e o novo começo de Nina, mas como solicitado mantenho apenas a parte reescrita até aqui, preservando o estilo narrativo e a profundidade psicológica dos personagens.